Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a vitória do Fluminense por 1-0 contra o Botafogo. Jogo de uma vitória magra por só 1-0, como eu acabei de falar. Mas que teve muito conteúdo, foi um jogo muito bom e que eu tenho certeza que quem assistiu viu um pouquinho de bom futebol, pelo menos, por mais que tenha sido um placar magro. A apresentação do Fluminense por si só foi muito boa. O Botafogo quase não tocou na bola, mas o Fluminense conseguiu proporcionar um bom jogo. Enfim, antes da gente passar pelas estatísticas, bora aí passar as escalações do Fluminense. Foi a seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. Meio de campo com o Nonato, André e Ganso. E no ataque o Arias, o Cano e o Luiz Henrique. Na prática, o Ganso voltava para quase a linha de um volante, o Arias centralizava, o Luiz Henrique ficava bem aberto na direita, o Caio Paulista virava por quase um ponta. Então é muita movimentação nesse time do Fluminense, até porque o técnico é o Diniz, né? Então é natural que tenha toda essa movimentação. Já no time do Botafogo foi o Gatito, o Canu, o Carly e o Cuesta. Na linha do meio de campo com o Saravia, o Tietê, o Romildo e o Hugo. E no ataque o Vinícius Lopes, o Matheus Nascimento e o Chay. E aqui basicamente na prática o Chay vinha aqui para o meio, o Vinícius movimentava de um lado para o outro e o Matheus Nascimento mais centralizado, né? Enfim, ainda entraram no Botafogo o Daniel Cruz. Nunca tinha ouvido falar, ele acabou entrando, não fez muita coisa. O Jefinho, que se eu não me engano é o que era do Resende, que inclusive teve na série do Cartoloco. Se for ele, tem potencial para apresentar um bom futebol. É um cara que é rápido, que é habilidoso, mas também não fez muita coisa não. Entrou o Luiz Oyama também, na tentativa de estabilizar um pouquinho o jogo, não deu certo. O time do Botafogo, no geral, foi muito bagunçado. E entrou o Erisson, que teve a grande chance do Botafogo num cruzamento ruim do Saravia, né? Não é nem que foi ruim, mas a tomada de decisão foi ruim. Só tinha um Nino na frente dele, se ele cruza rasteiro, era quase que um gol feito do Erisson. Ele acaba cruzando uma bola que fica muito difícil do Erisson fazer o gol e aí ele acaba cabeceando para fora. E no Fluminense entraram John Kennedy, Matheus Martins e Felipe Melo, só 3 mudanças. O Felipe Melo que entrou logo na sequência do gol do Manuel. Logo na sequência do gol do Manuel, o Felipe Melo entrou. Só não me lembro o lugar de quem, eu acho que foi do Arias. Foi do Arias. Enfim, já falando aqui pra mim qual foi o melhor da partida, a gente não precisa nem olhar pro outro lado, só do Fluminense. O Botafogo quase não jogou. E aí dá pra eleger alguns dos jogadores que pra mim foram os melhores da partida. O Manuel pelo gol absurdo, a calma que ele teve pra tirar do Gatito e do Saravia, o Saravia que deu carrinho e o Gatito que pulou acabou sendo deslocado pelo Manuel. O Nonato teve uma boa partida também, o André sempre joga bem, o Ganso também vem numa regularidade muito boa. Eu tinha visto ali os números, parece que ele deu 104 passes, acertou coisa de 101, é alguma coisa assim. É absurdo a precisão de passe do Ganso, um cara que é genial. Ele em boa fase, que é o que ele vem tendo nesses últimos meses pelo Fluminense como Diniz, é um cara que é extra classe, é absurdo que ele consegue jogar. O Arias também jogou muito bem, mas para mim o Arias é a mesma coisa do Nonato. É um cara que deu uma desenvoltura muito grande para o jogo, mas na hora de tirar um 10, na hora da finalização, pecou demais. O Nonato deu uma desenvoltura, uma dinâmica para o meio de campo muito boa, mas na hora de finalizar sempre eram finalizações tenebrosas. O Arias é a mesma coisa. Na votação da transmissão, o Arias até ganhou. O público votou no Luiz Henrique por ser a despedida dele do Fluminense, né? Ele que vai pro Betis, se eu não me engano. E o Arias votou pelo voto dos comentaristas. Jogou bem, assim como o Nonato, mas na hora de tirar o 10, que nem eu falei, pela finalização acabou pecando. Enfim, pra mim, o melhor da partida foi o Caio Paulista. Eu gostei demais da partida dele. Eu que não era fã dele, quando jogava numa linha mais avançada, de ponta direita na maioria das vezes, com o Marcão, se eu não me engano, inclusive. E com o Roger também. Enfim, ele foi pra lateral esquerda com essa mudança do Diniz. E tá jogando muito bem. Ele que deu assistência pro gol do Manuel, fez boas jogadas, gostei da partida do Caio Paulista. Mas também, assim como eu falei do Manuel, do André, do Nonato, do Arias, do Ganso e do Luiz Henrique, pra mim todos esses poderiam receber o prêmio de melhor da partida. E indo para as estatísticas, vocês vão entender dessa predominância que eu tô falando do Fluminense. Finalizações, 9 do Botafogo, 11 do Fluminense, foram até que poucas finalizações. Finalizações no gol, só uma do Botafogo, só 3 do Fluminense, muito pouco, né? E aí a gente vai pra posse de bola, isso daí é absurdo pra um clássico, cara. 80% pro Fluminense, 20% pro Botafogo. E é nisso que eu falei que o Botafogo tava muito bagunçado, cara. Em questão de finalização até ficou parelho. Mas
O jogo, por si só, foi um domínio muito grande do Fluminense. O Fluminense levava o jogo para onde queria. O jogo estava na mão do Fluminense. Uma ou outra bola que o Botafogo conseguia, que era em ligação direta, assim como foi a que eu falei do Erisson no cruzamento ruim do Saravia. Indo para a quantidade de passes, 182 do Botafogo, 729 do Fluminense. Esse número é um absurdo para dois times da mesma divisão, dois times que são rivais, para um Botafogo que tem um investimento até maior do que o Fluminense. Ter uma desproporção tão grande assim é algo que não poderia acontecer, mas é o mais natural, né? Um time que tem o Diniz contra um time que está passando por mudanças ainda, não só de técnico, mas como de estrutura do próprio clube. Precisão do passe, 66% do Botafogo, basicamente a cada 3 passes errava um, e do Fluminense 89%, basicamente a cada 10 passes errava um. Então é uma diferença muito grande, até por isso que o Fluminense ficou com com essa diferença tão grande de posse de bola e também de quantidade de passes. As faltas, 18 do Botafogo, 14 do Fluminense, no total isso daí dá 32, eu acho. Clássico é clássico. Cartão amarelo tiveram 5, vermelho nenhum, impedimentos 2, escanteios 7, sendo 6 para o Fluminense. Então, resumindo, o jogo inteiro a bola ficou no pé dos jogadores do Fluminense, principalmente na faixa central, com o Ganso, com o André e com o Nonato, também tendo a participação dos zagueiros, principalmente do Manuel, mas também do Nino. E teve um domínio muito grande do Fluminense, quem tinha que vencer mesmo. Na minha visão, não existe justiça no futebol, mas quem estava mais próximo da vitória, quem por merecimento mesmo estava mais próximo da vitória, era o Fluminense. Foi quem mais mereceu, quem mais produziu para estar chegando na vitória. Acabou que por detalhes também de como é que eu posso falar? Deficiência de finalização, acho que dá pra dizer, do Botafogo, principalmente nessa chance que eu tô insistindo, do Saravia com o Erisson, que era uma chance que era só o cruzamento do Saravia ser rasteiro, que o Botafogo tinha empatado esse jogo. Acabou terminando nesse 1-0 pro Fluminense. Clássico é decidido no detalhe, foi assim que aconteceu, já com 37 do segundo tempo, que decretou a vitória do Fluminense por 1-0, com isso a tabela fica da seguinte forma. O Fluminense entra no G6, na 6ª colocação, e o Botafogo fica na 10ª colocação. Enfim, já só para fechar, para mim o Fluminense tem o melhor futebol do Brasil. Eu não tô falando nem de resultado, eu tô falando de visibilidade. Não tô aqui, chega numa quarta-feira, pode estar tendo vários jogos. Se não tiver um clássico, se não tiver um jogo entre Palmeiras, Corinthians, Galo, Santos, São Paulo, entre si, Flamengo e etc., eu vou optar por assistir algum jogo do Fluminense, porque é muito legal de ver esse tipo de jogo. Não é à toa que, por si só, o futebol é um entretenimento. Então eu busco ver o que mais rende. E o que mais rende é o jogo do Diniz. Pelo menos é dessa forma que eu penso. É algo que gera mais entretenimento, algo que é mais legal. Os jogadores jogam soltos, os caras tentam fazer o diferente. Tem o Ganso, que eu sou fãzaço, é absurdo o que esse cara joga. O próprio André também é algo surreal que joga. Então, só de ter jogo do Fluminense já é algo a mais que dá vontade de assistir o jogo. E do Botafogo, bora ver se evolui, né? Dinheiro tem, investimento tem, jogador a partir de agora vai ter. Tem que evoluir, porque senão não adianta nada todo esse investimento. Enfim, mas vinha de um resultado muito grande, muito bom no Brasileiro, né? Aquela vitória contra o Inter por 3-2. Enfim, acabou compensando com essa derrota. Bom, foi esse vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, pode deixar o dislike e comenta aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse vídeo e falou!